A lei da infecção: fuja de quem te destrói em silêncio. Lei 10. Você já percebeu que existem pessoas que parecem atrair o desastre, como um imã atrai ferro? Escuta aqui, tem gente nesse mundo que carrega uma maldição invisível. Não importa o quanto você tente ajudar. Não importa quantas oportunidades você coloque na frente delas. Elas sempre encontram um jeito de transformar ouro em lixo. E sabe qual é o pior? Se você ficar perto demais, você vai se transformar em lixo junto. Deixa eu te contar uma história real. Conheci um cara, vamos chamar ele de Marcos. Marcos tinha construído um negócio sólido, lucrativo, respeitado no mercado. 10 anos de trabalho duro. Reputação impecável. Dinheiro no banco. Vida estável. Esse cara era a definição de sucesso sustentável. Até que um primo dele apareceu na vida. Um primo que Marcos não via há anos. O cara chegou com aquela história clássica. Estava desempregado, a esposa tinha saído de casa, os filhos precisavam comer. O mundo era cruel com ele. Marcos, sendo um homem de família, um homem de valores, decidiu ajudar. Afinal, era sangue do sangue dele, certo? Errado. Marcos colocou o primo para trabalhar na empresa. Deu um salário decente, flexibilidade de horário, até adiantou 2 meses de pagamento para o cara se reorganizar. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses, o primo arrumou uma briga com o melhor cliente de Marcos. Em 6 meses, estava chegando bêbado no trabalho. Em 9 meses, tentou desviar dinheiro do caixa e, quando foi descoberto, espalhou para todo mundo que Marcos era um explorador, que pagava mal, que a empresa era uma fraude. Marcos perdeu o cliente, perdeu a reputação, perdeu energia tentando apagar incêndios que ele mesmo colocou dentro da própria casa. Hoje, 3 anos depois, o negócio de Marcos vale 1/3 do que valia. E o primo está em outro lugar, destruindo a vida de outra pessoa, com a mesma história de vítima. Essa é a lei 10 do poder. Infecção. Evite o infeliz e o azarento. E essa lei não é uma sugestão psicológica. É uma lei biológica. É física. É real como a gravidade. Você não abraça alguém com tuberculose. Abraça. Você não divide o copo com alguém que tem uma gripe viral mortal. Não é? Então por que diabos você acha que pode dividir a sua vida, o seu espaço mental, a sua energia emocional com alguém que está infectado com o vírus do fracasso? Porque é isso que essas pessoas carregam. Um vírus. Não é metáfora. Seus estados emocionais são contagiosos. Suas crenças sobre a vida são contagiosas. Sua incapacidade de assumir responsabilidade é contagiosa. Deixa eu te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Imagina que você está nadando no mar. De repente, você vê um homem se afogando. Ele está desesperado, lutando contra a água, gritando por ajuda. Seu instinto é nadar até ele e salvá-lo. Você é uma boa pessoa, afinal. Você tem empatia. Você quer ajudar. Mas aqui está o problema. Se você não sabe a técnica certa de resgate aquático, sabe o que vai acontecer? O homem que está se afogando vai te agarrar. Ele vai subir em cima de você. Ele vai te usar como boia e no desespero dele para respirar, ele vai te empurrar para baixo. Ele não está fazendo isso porque é mal. Ele está fazendo porque está em pânico. E no pânico, a única coisa que importa é sobreviver. Mesmo que isso signifique matar você no processo. Você morre junto. 2 corpos no fundo do oceano em vez de 1. Essa é a realidade brutal das pessoas infectadas com o azar crônico. Elas não vão te puxar para cima. Elas vão te arrastar para o fundo e vão fazer isso usando exatamente aquilo que te torna humano. Sua compaixão, sua lealdade, seu desejo de ser uma pessoa boa. A Lei 10 te ensina uma verdade que dói, mas que vai salvar sua vida. Nem todo mundo merece ser salvo. Mais do que isso, tentar salvar certas pessoas é uma forma de suicídio. Você acha que está sendo generoso? Você está sendo destruído? Você acha que está sendo leal? Você está sendo drenado? Você acha que está mostrando força? Você está mostrando fraqueza, porque está deixando um parasita sugar a sua energia vital. E aqui está a parte que ninguém te conta. Essas pessoas sabem o que estão fazendo. Não conscientemente, talvez, mas em um nível profundo, instintivo, elas sabem que você é forte e elas são fracas. Elas sabem que você tem luz e elas têm escuridão. E elas vão sugar você até que a luz se apague, porque é assim que funciona a energia. A energia sempre flui do lugar de maior concentração para o lugar de menor concentração. Se você é uma pessoa estável, produtiva, com objetivos claros, e você se aproxima de alguém que é instável, caótico e sem direção, a energia não vai fluir dele para você, vai fluir de você
para ele. E vai continuar fluindo até que vocês dois estejam no mesmo nível, no fundo do poço. Você já reparou como você se sente depois de passar uma tarde inteira com alguém que só reclama? Exausto, drenado, vazio. Isso não é coincidência. Você foi literalmente infectado. A frequência emocional daquela pessoa baixou o campo energético dela contaminou o seu. E o pior de tudo, o mundo não vai te julgar pela sua intenção. O mundo te julga pela sua associação. Se você anda com perdedores, você é visto como um perdedor. Se você se cerca de pessoas dramáticas, você é visto como uma pessoa dramática. Se você defende o indefensável, você se torna cúmplice. Não importa o quanto você tente se separar, não importa o quanto você diga, eu não sou assim. A mancha já está em você, porque as pessoas não te julgam pelo que você diz. Elas te julgam por quem você permite que fique ao seu lado. Marcos aprendeu isso da pior forma possível. Ele achava que poderia ajudar o primo sem ser contaminado. Ele achava que a bondade dele era um escudo. Mas bondade não é escudo. Bondade, quando mal direcionada, é uma ferida aberta, esperando para ser infectada. E agora me responde uma coisa com 100% de honestidade. Quantas vezes você já tentou ajudar alguém que não queria ser ajudado? Quantas vezes você já investiu tempo, dinheiro e energia emocional em alguém que continuou exatamente do mesmo jeito? Quantas vezes você já se sentiu culpado por pensar em se afastar de alguém que estava te destruindo? Se você respondeu muitas vezes para qualquer uma dessas perguntas, você está infectado e precisa de quarentena urgente. Por que você se sente tão necessário na vida de pessoas que não conseguem nem salvar a si mesmas? Vou te fazer uma pergunta desconfortável. Você realmente quer ajudar essa pessoa ou você quer se sentir importante? Você realmente se importa com o bem-estar dela ou você está viciado na sensação de ser o herói? Porque tem uma diferença brutal entre ajudar alguém e alimentar o seu próprio ego de salvador. Deixa eu te explicar como funciona a psicologia por trás disso. Todo ser humano tem uma necessidade profunda de se sentir valioso, de se sentir necessário, de provar para si mesmo e para o mundo que ele importa. E uma das formas mais sedutoras de satisfazer essa necessidade é se tornando o salvador de alguém. O cara que conserta, o cara que resgata, o cara que nunca desiste. Parece nobre, né? Parece virtude. Mas na verdade, é um vício emocional tão poderoso quanto qualquer droga química. Porque quando você salva alguém, você recebe uma descarga de dopamina. Você se sente bem, você se sente poderoso. Você olha no espelho e vê um herói. E isso é delicioso. É tão delicioso que você começa a procurar pessoas para salvar. Você começa a se atrair por pessoas quebradas, por pessoas que precisam de você. E aí está a armadilha. Pessoas manipuladoras, consciente ou inconscientemente, sabem disso. Elas sentem quando alguém tem essa necessidade de ser o salvador. E elas usam isso contra você. Elas se colocam no papel de vítima, não porque são realmente vítimas, mas porque sabem que isso te prende. Isso te mantém por perto. Isso te faz sentir importante. E você cai direitinho na armadilha. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você conhece aquela pessoa que sempre tem uma crise? Toda semana tem um drama novo? Um mês é o namorado que traiu. No outro mês é o chefe que é um tirano. No outro mês é a família que não entende. No outro mês é a saúde que está ruim. No outro mês é o dinheiro que não dá. E no outro mês, o ciclo recomeça. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja o mundo? Que talvez o problema seja a pessoa? Que talvez ela esteja criando essas crises para manter você preso? Porque é exatamente isso que acontece. O infeliz crônico não quer solução. Ele quer atenção. Ele quer validação. Ele quer que você prove repetidamente que ele importa. E a única forma dele conseguir isso é criando problemas que só você pode resolver. Mas aqui está a verdade brutal. Você nunca vai resolver, porque ele não quer que você resolva. Se você resolver, ele perde o poder sobre você. Se você resolver, ele deixa de ser necessário na sua vida. E ele não pode deixar isso acontecer. Então ele cria um novo problema. E outro. E outro. E você, viciado na sensação de ser o salvador, continua voltando, continua investindo, continua se desgastando, até que um dia você acorda e percebe que não tem mais nada. Sua energia acabou, seus recursos acabaram. Sua paciência acabou. E a pessoa que você tanto tentou
salvar, continua exatamente no mesmo lugar. Ou pior, ela te culpa por não ter salvado ela o suficiente. Isso não é ajudar, isso é ser um hospedeiro de um parasita emocional. E o pior de tudo, enquanto você está ocupado sendo o salvador de alguém que não quer ser salvo, você está negligenciando a única pessoa que realmente precisa da sua atenção. Você mesmo. Quantos projetos você abandonou para resolver a crise de outra pessoa? Quantas oportunidades você perdeu porque estava ocupado apagando o incêndio de alguém? Quantas vezes você colocou a vida de outra pessoa na frente da sua própria? Se você está fazendo isso, você não está sendo generoso. Você está sendo covarde, porque é muito mais fácil consertar a vida dos outros do que enfrentar a sua própria. É muito mais fácil ser o herói da história de outra pessoa do que ser o protagonista da sua. E tem outra coisa que você precisa entender. Caridade mal direcionada é uma forma de arrogância. Porque quando você tenta salvar alguém que não pediu para ser salvo, quando você insiste em ajudar alguém que está claramente te usando, você está dizendo, implicitamente, eu sei o que é melhor para você. Eu sou mais forte que você. Eu sou melhor que você. Você acha que está sendo humilde, mas está sendo arrogante. Você acha que está sendo compassivo, mas está sendo condescendente. E a pessoa que você está tentando salvar, ela sente isso. E ela te odeia por isso. Não abertamente, talvez, mas em um nível profundo, ela te odeia. Porque você está lembrando ela todos os dias de que ela é fraca, de que ela precisa de você, de que ela não consegue viver sem você. E quando uma pessoa se sente assim, sabe o que ela faz? Ela te sabota. Ela cria mais problemas. Ela garante que você nunca consiga se livrar dela. Porque se ela não pode se livrar da própria fraqueza, pelo menos ela vai garantir que você fique preso nela também. É vingança inconsciente. É ódio disfarçado de gratidão. E você, viciado na sensação de ser necessário, continua aceitando, continua investindo, continua se destruindo em nome de uma lealdade que nunca foi real. Porque verdadeira lealdade não exige que você se destrua. Verdadeiro amor não exige que você se anule. Verdadeira amizade não exige que você sacrifique tudo. Mas o parasita emocional, esse exige e vai continuar exigindo até que não sobre nada de você. E aqui está a parte mais triste. No final, quando você estiver completamente drenado, completamente quebrado, completamente vazio, sabe quem vai estar lá para te salvar? Ninguém. Porque você gastou toda a sua energia salvando quem não merecia ser salvo. E agora, quando você precisa, não tem ninguém. O salvador vira vítima. E o ciclo continua. Então me responde. Vale a pena? Vale a pena sacrificar a sua estabilidade emocional, a sua paz mental, o seu progresso, só para alimentar o ego de ser o cara que nunca desiste? Só para provar para o mundo que você é uma pessoa boa? Porque ser uma pessoa boa não significa ser um idiota. Ser compassivo não significa ser um capacho. Ter empatia não significa ser um hospedeiro. E se você não entender isso agora, se você não cortar essa pessoa da sua vida agora, você vai aprender da pior forma possível, quando for tarde demais. Como você sabe se está lidando com alguém que vai te destruir ou apenas alguém que está passando por uma fase difícil? Essa é a pergunta que todo mundo faz. E a resposta é mais simples do que você imagina. Não é sobre uma crise isolada, é sobre o padrão, é sobre a repetição, é sobre a incapacidade sistemática de assumir responsabilidade. Deixa eu te dar os sinais claros, frios e objetivos de que você está lidando com um infectado crônico. Alguém que não está apenas passando por um momento difícil, mas que carrega o azar como uma segunda pele. Sinal 1. A vítima profissional, essa pessoa sempre tem uma desculpa externa para tudo que dá errado na vida dela. Nunca é culpa dela. Sempre é o chefe injusto, o namorado abusivo, a família que não entende, o sistema que é corrupto, o mundo que é cruel, Deus que é injusto. Presta atenção, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo enfrenta injustiças, mas tem uma diferença brutal entre alguém que reconhece o problema e trabalha para superá-lo, e alguém que usa o problema como identidade. A vítima profissional não quer solução, ela quer plateia. Ela quer que você valide o sofrimento dela. Ela quer que você concorde que o mundo é injusto com ela. E se você ousar sugerir que talvez, só talvez, ela tenha alguma responsabilidade no que aconteceu, ela vai te atacar. Vai te chamar de insensível. Vai dizer que você não entende. Porque ela não quer entendimento. Ela quer cumplicidade. Sinal 2. O imã de desastres.
Essa pessoa atrai problema como um para-raios atrai raio. Não importa onde ela esteja, não importa o que ela faça, sempre tem um drama. Sempre tem uma crise. Sempre tem algo pegando fogo. E no começo você pensa, poxa, que azar. A vida realmente está sendo dura com ela. Mas depois de um tempo, você começa a perceber o padrão. Você começa a perceber que, misteriosamente, o problema sempre aparece no momento mais conveniente. Sempre que você está prestes a se afastar, sempre que você está prestes a estabelecer limites, sempre que você está prestes a focar em você mesmo, aparece uma nova crise que exige a sua atenção imediata. Coincidência não, é manipulação. Porque o infectado sabe, intuitivamente, que drama gera atenção, drama gera importância, drama te mantém preso. Então ele cria drama, consciente ou inconscientemente, ele atrai o caos para manter você por perto. Sinal 3. O vampiro energético. Esse é fácil de identificar. Você se sente bem antes de encontrar a pessoa. Você se sente destruído depois. É simples assim. Presta atenção na sua energia. Quando você termina uma conversa com essa pessoa, como você se sente? Inspirado, motivado, fortalecido? Ou você se sente exausto, drenado, pessimista, como se alguém tivesse sugado a vida de dentro de você? Porque é exatamente isso que aconteceu. Você foi sugado, a pessoa não compartilhou energia com você. Ela extraiu energia de você. Ela usou você como uma bateria externa, para continuar funcionando. E se você prestar atenção, vai perceber que essas conversas sempre giram em torno dos problemas dela, nunca dos seus. Ela pergunta como você está. Sim, mas assim que você começa a responder, ela interrompe e volta para o próprio drama, porque ela não quer realmente saber de você. Ela só quer manter as aparências de uma relação recíproca, enquanto suga você até o osso. Sinal 4. A recusa sistemática de mudar. Você já deu conselhos, já ofereceu soluções práticas, já apresentou oportunidades. E o que aconteceu? Nada. A pessoa continua exatamente do mesmo jeito, porque ela não quer mudar. Mudança exige esforço. Mudança exige responsabilidade. Mudança exige que ela admita que o problema está nela, não no mundo. E isso é algo que o infectado crônico nunca vai fazer. Então ela continua reclamando, continua pedindo ajuda, continua dizendo que quer mudar. Mas quando chega a hora de realmente fazer algo diferente, sempre tem uma desculpa, sempre tem um mas, sempre tem um motivo pelo qual dessa vez não dá, mas na próxima vai dar. E você, acreditando na boa fé dela, continua investindo, continua tentando, continua esperando, até perceber, tarde demais, que você foi enganado, que ela nunca quis sua ajuda, ela quis sua energia. Sinal 5. O efeito contágio no ambiente. Quando essa pessoa entra em um lugar, a energia do ambiente muda. As pessoas ficam tensas, as conversas ficam pesadas, o clima fica denso. É como se uma nuvem negra tivesse descido sobre todos. E se você perguntar para outras pessoas sobre ela, vai descobrir que você não é o único que sente isso. Outras pessoas também estão cansadas. Outras pessoas também estão tentando se afastar. Outras pessoas também já tentaram ajudar e se arrependeram. Porque o problema não é você. Não é falta de empatia sua. Não é falta de paciência sua. O problema é a pessoa. E todo mundo sabe disso, exceto você, porque você está muito ocupado tentando ser o herói. Sinal 6. A inversão de gratidão, essa é a pior. Você ajuda. Você investe. Você sacrifica. E no final, em vez de gratidão, você recebe ressentimento. Em vez de reconhecimento, você recebe culpa. A pessoa te acusa de não ter feito o suficiente. Te acusa de ter ajudado pelos motivos errados. Te acusa de estar se fazendo de superior, porque no fundo, ela sabe que você é melhor que ela, e isso a corrói. Então ela precisa te derrubar. Precisa te fazer sentir que você também é um fracasso. Porque se você fracassar, ela não vai se sentir tão mal consigo mesma. Isso não é ingratidão acidental. É sabotagem intencional. Agora, aqui está a parte que você precisa entender com clareza cristalina. A lei da associação é implacável. O mundo te julga por quem você permite que ande ao seu lado. Se você anda com perdedores, você é visto como perdedor. Se você defende o indefensável, você se torna cúmplice do indefensável. Não importa o quanto você tente se separar, não importa o quanto você diga, eu não sou assim,
A mancha já está em você, porque as pessoas não te julgam pelo que você diz. Elas te julgam por quem você escolhe manter na sua vida. Você pode ser a pessoa mais competente, mais trabalhadora, mais íntegra do mundo. Mas se você se associa com alguém que é incompetente, preguiçoso e desonesto, essas qualidades vão ser atribuídas a você também por osmose, por proximidade, por associação. É injusto, talvez, mas é real, e você pode reclamar da injustiça ou pode aceitar a realidade e agir de acordo. Porque, no final das contas, você tem uma escolha. Você pode ser leal a pessoas que estão te destruindo, ou você pode ser leal a si mesmo. Você não pode ter os dois. Se você soubesse que tem uma pessoa na sua vida que vai te destruir nos próximos 5 anos, você ainda manteria essa pessoa por perto? A resposta óbvia é não, mas a verdade é que você provavelmente já sabe quem é essa pessoa. Você só não quer admitir, porque admitir significa agir, e agir significa cortar, e cortar significa ser visto como o vilão. Então você fica em cima do muro, você fica no meio termo. Você tenta manter a pessoa na sua vida, mas com limites. E isso, meu amigo, é a pior decisão que você pode tomar. Porque não existe meio termo com infecção. Ou você está exposto, ou você não está. Ou você está em quarentena, ou você está contaminado. Deixa eu te ensinar como aplicar a quarentena estratégica de forma cirúrgica, fria e eficaz. Passo 1. Reconheça que não é ódio, é sobrevivência. Primeiro você precisa matar a culpa. Precisa entender, no seu âmago mais profundo, que se afastar de alguém que está te destruindo não é crueldade, é preservação. Não é egoísmo, é inteligência. Não é frieza, é sabedoria. Você não odeia a pessoa, você apenas reconhece que a presença dela na sua vida é incompatível com o seu crescimento. E crescimento sempre exige sacrifício. Sempre exige que você deixe coisas e pessoas para trás. As árvores perdem as folhas no outono não porque odeiam as folhas, mas porque precisam conservar energia para sobreviver ao inverno. E você precisa fazer o mesmo. Conservar energia, direcionar seus recursos para o que realmente importa. E essa pessoa, por mais que você goste dela, por mais história que vocês tenham juntos, não importa. Pelo menos não mais do que você. Passo 2. Use a lei da ausência. Você não precisa de uma briga dramática. Não precisa de uma explicação longa. Não precisa de confronto emocional. Tudo isso só vai te drenar e dar munição para a pessoa se fazer de vítima. Em vez disso, use a ausência, simplesmente pare de estar disponível. Pare de responder na mesma velocidade. Pare de iniciar conversas. Pare de aparecer nos lugares onde você sabe que ela vai estar. Fique escasso. Fique inacessível. E quando ela perceber e te questionar, você não precisa ser rude, só precisa ser vago. Estou ocupado com alguns projetos. Preciso focar em mim agora. Estou em um momento de recolhimento. Você não deve satisfação detalhada a ninguém. Quanto menos você explicar, menos abertura dá para manipulação. O manipulador é especialista em usar suas palavras contra você. Então não dê palavras. Dê silêncio. Passo 3. Use o silêncio. Silêncio é poder. Silêncio é controle. Silêncio é a arma mais poderosa contra alguém que vive de drama. Quando a pessoa tentar te puxar para uma discussão, não morda a isca. Quando tentar te fazer sentir culpado, não se justifique. Quando tentar te provocar, não reaja. Silêncio. Toda reação alimenta o ciclo. Toda justificativa soa como culpa. Toda discussão valida que a opinião dela importa. E você precisa cortar isso. O silêncio dói mais do que qualquer palavra, porque comunica indiferença. E não existe nada que um parasita emocional odeie mais do que indiferença. Ódio ainda é atenção. Raiva ainda é energia. Indiferença é morte. Passo 4. Preencha o vazio com pessoas certas. A natureza odeia vácuo. Se você cortar alguém da sua vida e não preencher esse espaço com algo melhor, você pode acabar voltando. Vai sentir falta. Vai sentir solidão. E na solidão, você romantiza o passado e esquece o veneno. Por isso, comece a se cercar de pessoas que exalam saúde, crescimento e responsabilidade. Pessoas que te inspiram, pessoas que te desafiam. Pessoas que querem te ver vencer. Energia se replica. Se você se cerca de vencedores, se torna vencedor. Se se cerca de pessoas responsáveis, se torna mais responsável. A média das 5 pessoas com quem você mais convive determina quem você é. Escolha essas pessoas com o mesmo cuidado
que escolheria um transplante de órgão. Passo 5. Seja implacável com recaídas. A pessoa vai tentar voltar. Sempre tenta. Porque você era uma fonte de energia e agora o fornecimento foi cortado. Ela vai usar emoção, culpa, terceiros e crises fabricadas. E você vai sentir pena. Vai pensar que talvez ela mudou. Vai pensar que foi duro demais. Não caia nessa armadilha. Recaída em relacionamento tóxico é como recaída em drogas. Você volta mais fraco, com menos poder. E a pessoa sabe disso. Se decidiu cortar, corte. Se decidiu que acabou, acabe. Não deixe portas abertas. Compaixão com quem te destrói é crueldade consigo mesmo. Passo 6. Aceite que você vai ser o vilão. Você vai ser julgado. Chamado de frio, egoísta, insensível, traidor. A vítima profissional sempre conta a versão primeiro. Você pode perder pessoas no processo. Amigos em comum vão questionar. Familiares vão cobrar. E você terá que escolher entre a opinião deles e a sua sobrevivência. Quem realmente te conhece vai entender. Pode não ser agora, mas com o tempo. E quem não entender provavelmente também precisa ser cortado. A verdade final. Você é a média. Sua vida é resultado direto das pessoas com quem você convive. Seus pensamentos, emoções e decisões são influenciados por elas. Se você quer uma vida de crescimento, abundância e poder, precisa se cercar de pessoas compatíveis com esse destino. Isso exige cortar, sem piedade, quem representa o oposto. Não é sobre ser melhor que ninguém. É sobre compatibilidade. Algumas pessoas não são más, são tóxicas para o que você está construindo. A lei 10 do poder não é opcional. Ou você evita o infeliz e o azarento, ou se torna um deles. Não existe meio termo. Escolha a saúde ou aceite a infecção. Se você está pronto para aplicar a quarentena estratégica na sua vida, comenta a quarentena. Esse é o seu compromisso consigo mesmo. Corte, isole, proteja e cresça. No final, a única pessoa que você pode realmente salvar é você mesmo. E o poder não tolera fraqueza. Quem anda com um fraco, se torna fraco. Escolha seus aliados como escolhe suas armas, com precisão, porque sua vida depende disso.